Olá pessoal, hoje vamos falar sobre álgebra booleana, que será dividido em duas etapas. Não importa o quão lentamente você vai, desde que não pare. Pessoal, grandes pessoas nem sempre vieram de famílias ricas, como é o caso de George Boyle, que no fundo nasceu na Inglaterra. Ele era filho de um sapateiro pobre. Tá? Ele fez uma escola rudimentar, mas aos 20 anos fundou a sua própria escola e dedicou-se ao estudo da matemática. Em 1847, é onde que ele acabou criando, acontece a parte da lógica de Boyle. A intuição de George Boyle era transformar expressões lógicas em expressões aritméticas. Para nós, vai ser aplicado para representações de circuitos elétricos. Valores lógicos têm apenas algumas representações. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa. Uma lâmpada pode estar ligada ou desligada. A resposta pode ser um sim ou não, ou pela representação lógica 0 ou 1. Operadores lógicos têm por função transformar resultados. Os operadores lógicos também são chamadas portas lógicas. Na álgebra de Boole, há três tipos de operadores: e, ou e não. Uma variável booleana é algo que podemos alternar os seus valores. Onde nós temos entradas, representado um exemplo por um interruptor de luz ou um sensor. Onde nós temos uma saída como resultado, onde podemos acender uma lâmpada ou acionar um motor. Operador e. Temos aqui representado uma bateria e duas chaves e uma lâmpada. Para que a lâmpada se acenda, você consegue pensar em qual situação? Dá para ver nitidamente que só quando as duas chaves estiverem fechadas que a lâmpada se acenderá. Operador e. Pode ser interpretada verdade quando apenas ambos os valores forem verdadeiros. Ele é representado por um símbolo de vezes, ponto de multiplicação. O seu símbolo gráfico ele é representado desta forma. Criamos uma tabela onde nós temos duas entradas, uma chamada a outra chamada B, e alternamos os valores para representar todas as possibilidades. Começamos com 0, 1, 0 e 1, 0, 0, 1 e 1. Pela significância, ele só vai ser verdadeiro quando ambos os valores forem verdadeiros. Entenda como 0 como falso, entenda 1 como verdadeiro. Então, apenas nessa condição, nós teremos o valor 1. Lembre-se, pessoal, como a gente tinha feito na nossa aula, o quesito de uma sociedade E, aonde, para que possa se vender a moto, nós temos que a primeira pessoa A concorde e a segunda A concorde para que a moto seja vendida. Vamos falar como se fosse porta E agora. A porta E ela não existe fisicamente isolada. Eu preciso de um CI, que é um circuito integrado, ok? E dentro desse circuito, que é o 7408, nós temos 4 portas E. A porta E ela tem duas entradas, um exemplo, A e B. E vamos ter uma saída, que eu posso representar pela letra S. Então, a tabela fica da mesma forma. Operador OU. Agora, nesse exemplo, nós temos duas chaves. Se pelo menos uma das duas chaves estiver acionada, a lâmpada acende. Operador OR em inglês. O seu símbolo gráfico é um pouco diferente, onde eu tenho uma parte curvada aqui e uma parte um pouquinho mais acentuada aqui na frente. A regra diz verdade 1 quando qualquer um dos operadores for verdadeiro. O seu símbolo de representação
é uma soma. Exemplo, A mais B. Aqui nós temos a seguinte situação. Vai ser verdade se pelo menos qualquer um dos operadores for verdadeiro. Então, temos verdadeiro aqui, resposta verdadeiro. Temos um verdadeiro aqui, resposta verdadeiro. Temos os dois como verdadeiro. Lembrando como exemplo em sala de aula, uma sociedade do tipo OU. Se pelo menos uma das pessoas quiser vender a moto, a gente vende a moto. A porta OU ela é representada pelo número 7432. Novamente temos duas entradas, que podem ser representadas pelas letras A e B, e uma saída, que pode ser representada pela letra S. Lembrando, pessoal, se pelo menos uma pessoa quiser vender a moto, a gente vende pelo menos uma. Se as duas quiserem vender a moto, claro que nós vamos vender a moto. Operador não, também chamado de inversor. Pelo exemplo agora aqui explicado, enquanto a chave estiver aberta, a lâmpada estará acesa. Mas se a chave estiver fechada, a lâmpada será apagada. O operador não, ou not em inglês, pode ser interpretada como complemento ou inverso do valor atual. A representação dele pode ser um apóstrofe ou uma barra sobre a letra. Exemplo, A barrado. Ok? Como ele é um inversor, quando o valor for 0, ele vira 1. Quando ele for 1, ele vira 0. A porta não, representada pelo 7404, novamente é um circuito integrado, onde nós temos 6 portas não, onde ele vai ter de um lado uma entrada e na sua saída é o próprio valor invertido. Operações compostas, onde nós temos o NAND, o NOR, o XOR e o XNOR, que vamos explicar daqui a pouquinho. Porta não E, em inglês, porta NAND, ela representa ao contrário do E. O seu símbolo ele é muito parecido com o símbolo do E, só que na frente ele vai ter aqui uma bolinha. A sua representação aritmética é o A vezes o B com uma barra completa. O seu CI representativo é o 7400. E na hora de preencher a tabela, ela vai ser exatamente o inverso. O A vezes o B seria dessa forma. Isso você pode perceber, aonde aonde era 0 virou 1, e aonde era 1 virou 0. Porta não ou porta NOR. Nesse caso, pode ser interpretada a verdade quando nenhum dos dois forem verdade. Também é o inverso da porta OU. Ok? A sua representação gráfica é o mesmo símbolo do OU, só que aqui na frente, pessoal, ele vai ter uma bolinha. A sua representação algébrica vai ser A mais B com uma barra em cima. O seu circuito integrado é o 7402. Ele é o inverso. Se fosse A mais B, aqui nós teríamos 0, 1, 1 e 1. E nesse caso, onde era 0, virou 1. E onde era 1, virou 0. Porta ou exclusivo, XOR em inglês. Ou exclusivo apenas se uma pessoa quiser vender a moto, se vende a moto. Os dois não podem concordar. A sua representação gráfica é por este símbolo, que ele é muito parecido com o OU, a diferença é que ele tem uma outra curvatura aqui na frente. A sua representação algébrica ela é um pouco diferente. Ela tem aqui na frente um símbolo de mais dentro de um círculo. O seu CI é o 7486. Então, se apenas uma pessoa quiser vender,
vende. Se as duas quiserem vender, nesse caso, não adianta querer concordar, e a gente não vai vender a moto. Porta, não ou exclusivo, ex-nor, em inglês. Nesse caso, só quando os dois operadores forem iguais, que vai ser verdadeiro. Os dois são iguais, verdadeiro. Os dois são iguais, verdadeiro. O seu símbolo ele é representado por um X dentro de um círculo. Também poderia ser representado com uma bolinha no meio. Essas duas representações são aceitas. O seu CI é o 7466. Exemplos de funções booleana. A vezes B. Ou podemos dizer A e B. A mais B. A ou B. A barrado o inverso de A e B. A e B e C. E aqui nós temos uma representação um pouco diferente, onde eu tenho que fazer primeiro o que está dentro do parênteses e depois efetuar a soma. As regras da matemática, as regras aritméticas da matemática também são seguidas aqui, ok? E os parênteses são para definir as operações.